Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos mergulhar no Salmo 75. Mas antes, peço perdão pela rouquidão da minha voz. Tive uma sinusite, mas estou ótima. Estou cada vez melhor. E o importante é que estamos aqui, juntos, para falar do amor de Deus. O Salmo 75 é uma palavra, gente, poderosa de fé, de esperança e confiança no Senhor. Vamos entender então o seu contexto, vamos analisar cada versículo e relacionar com os dias atuais e conectar também com outros versículos da Escritura. Então eu vou pedir para você se preparar para uma mensagem que pode transformar a sua vida. É isso mesmo, transformar a sua vida. Então, se você ainda não pegou, vai lá, corre pegar a tua Bíblia, a minha já está aberta aqui no Salmo 75. E vamos fazer uma oração convidando o Pai, o Filho e o Espírito Santo para estar com a gente, nos ensinar, nos guiar nesse estudo. Então vamos lá. Querido Deus e Pai, venha, Senhor, sobre nós. Venha, Espírito Santo, e permaneça. Venha e nos ajude, nos ensine. Nos guie no caminho onde o Senhor deseja, Pai. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos. Desperta o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso entendimento. Venha, querido Deus. Venha, Pai. Nós estamos sedentos por Ti. Nós queremos aprender de Ti. Nós clamamos, Senhor. Venha sobre nós. Transforme a nossa vida, Senhor. Nos abençoe e obrigada por estar conosco aqui. Obrigada, Senhor, por caminhar com a gente, por prover tudo, por cuidar de tudo. Obrigada, Senhor, por nos amparar nos seus braços. Nós te amamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, gente, para começar um pouco, antes da gente ler, vamos entender um pouquinho então o contexto histórico do Salmo 75. O Salmo 75 ele foi escrito pela família de Asaf. É uma canção em forma de poema. Asaf, gente, foi uma figura conhecida na música e na adoração no templo de Jerusalém. Este salmo ele é uma expressão de louvor e de confiança na soberania de Deus, provavelmente composto durante um período de crise ou ameaças ali ao povo de Israel. Na época, os israelitas estavam enfrentando inimigos, ou alguma dificuldade interna. Mas o salmista, gente, ele reforça que Deus é o juiz justo e que no tempo dele a justiça prevalece. Entendeu? Então, hoje, gente, esse salmo, ele fala conosco em tempos de incertezas e luta. Seja na sociedade, na saúde, na economia ou na vida espiritual. Deus, ele permanece no controle e é o juiz supremo que estabelecerá seu reino de justiça. E isso é algo que precisa ficar muito certo para mim e para você. Então vamos ler? Pega lá, acompanha na sua Bíblia. Na minha Bíblia o título está assim: Deus, o grande juiz dos povos. Ao mestre de coro, de acordo com a melodia Não Destruas, um salmo e cântico da família de Asaf. Versículo 1. Nós te exaltamos, ó Eterno, graças a ti rendemos e sentimos a proximidade de tua presença. Todos proclamam os teus feitos maravilhosos. Gente, reconhecer a fidelidade de Deus é o primeiro passo que nós temos que dar, mesmo na dificuldade. A sua presença é real. Você consegue perceber isso que eu estou dizendo? Quando a gente para olhar as coisas, mesmo na dificuldade, a gente começa a ver a presença de Deus. Para os dias atuais, isso nos lembra que, independentemente do caos,
podemos confiar na proximidade de Deus, o nosso refúgio seguro. Não existe, gente, outro lugar mais seguro do que estar na presença do Senhor, tá bom? Versículo 2: Pois disseste, quando eu escolher o tempo apropriado, farei justiça com retidão. Deus tem um tempo certo para tudo. Não precisamos desesperar, gente. Nós não precisamos. A sua justiça, ela é certa e virá na hora certa. Em nossos dias, essa palavra nos encoraja a manter a fé, sabendo que Deus não tarda. Ele age na hora perfeita. Entendeu? E a nossa fé tem que acontecer antes. É antes. Então você tem que trabalhar a sua fé agora. É agora. Tá bom? Você acha que a sua fé está enfraquecida? Pede para o Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ter fé. Me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, porque a fé é um dom de Deus. Ele nos dá, como nos dá tudo. Tá bom? Versículo 3. Trema, entretanto, toda a terra com seus habitantes. Eu lhe firmei as colunas. Aí tem uma pausa aqui, que é selar. Essa pausa, gente, é para esperar uma resposta. É para refletir, tá bom? E o que a gente entende aqui? O que a gente pode refletir aqui? Mesmo com tudo ao redor desmoronando, Deus é a rocha que sustenta tudo. Em tempos de instabilidade social ou pessoal, nós podemos confiar nele, porque ele é a nossa âncora de esperança. Você está entendendo? Eu espero que você esteja entendendo essa poderosa palavra que o Senhor está nos ensinando hoje. Versículo 4. Aos arrogantes ordenei, não sejais insolentes, e aos ímpios repreendo, não levanteis a vossa fronte. O Senhor está ensinando aqui para nós que humildade é fundamental e o agrada. Em um mundo que exalta o poder e a arrogância, Deus lembra que a verdadeira força vem dele. Nosso papel é reconhecer nossa dependência do Senhor e buscar ter um coração humilde na presença do Pai. Ter um coração humilde para com o nosso próximo. Porque os arrogantes não vão ter vez. Não, gente. Os arrogantes não vão ter vez. Tá bom? Vamos lá para o versículo 5. Não ergais com soberba a vossa voz contra os céus. Não faleis com insolência contra a rocha. Gente, a rocha é Jesus. É a nossa rocha. A soberba, ela é perigosa. O juízo de Deus é justo. Hoje essa palavra nos desafia a manter a humildade e lembrar que tudo será avaliado por Ele. Tudo será avaliado por Ele. A soberba, gente, é até um dos pecados, dos 7 pecados capitais. A soberba, você querer ser mais do que o outro, se achar melhor do que o outro, não vai te levar a lugar algum. Nós somos todos iguais e ao mesmo tempo únicos. Cada um tem uma alma e você vai prestar conta dessa alma, tá bom? Cada um vai prestar conta da alma, tudo que fez, tudo que fez de ruim e de bom fica registrado na nossa alma. Nós vamos prestar contas. Então comece a escolher melhores os seus comportamentos, as suas atitudes para com as pessoas que estão em volta de você, tá bom? Vamos lá para o versículo 6. Não é do Oriente nem do Ocidente, tampouco é do deserto ao sul ou das montanhas ao norte,
que vem a vitória. Por que você acha que ele está falando isso? Porque a única fonte de salvação vem de Deus, não de nossas próprias forças ou posições. Em tempos de crise, é Deus que levanta ou derruba reis, nações e líderes. O Senhor, Ele não perde o controle de nada. Entenda isso, Ele não perde o controle de nada. Isso é muito poderoso, né, gente? É muito poderoso. Versículo 7. É Deus quem julga, a um rebaixa, a outro eleva. Olha aqui de novo. A soberania de Deus, ela é absoluta. Ele controla o destino. Para nós, isso é um lembrete de que podemos confiar que Deus, Ele tem o controle de tudo, como eu falei, mesmo quando tudo parece incerto. Ele não perde o controle de nada. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nada se compara a Deus, nada explica Deus. Já começa por aí. Versículo 8. O Senhor tem na mão uma taça, cujo vinho uma espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Solvem-no até a última gota, bebem-nos todos os ímpios da terra. Esse versículo, ele simboliza o juízo divino, uma mistura de justiça e misericórdia, porque Deus, ele é justo, mas também compassivo. No mundo de hoje, gente, nós podemos confiar que o juízo de Deus também traz esperança de renovação, que o Senhor, ele é misericordioso, bondoso, generoso. Enquanto houver vida, há tempo de se arrepender, de pedir perdão, de buscar o Senhor. Enquanto a vida há tempo, e Ele está lá, batendo, sem cansar, na porta do teu coração, na porta da tua mente, na porta da tua alma, para entrar e cear com você. Você está entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Versículo 9. Quanto a mim, para sempre proclamarei esses feitos, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Nosso compromisso, gente, é continuar louvando o Senhor e o adorando. Foi para isso que fomos criados. Independentemente das circunstâncias, a adoração é a nossa arma mais poderosa. E o Senhor anseia por ela. Anseia por ela. Último versículo, versículo 10. O orgulho dos perversos abaterei, porém exaltada será a honra dos justos. A soberania de Deus provoca reverência e temor. Hoje essa mensagem nos lembra que nada escapa de seu juízo, nada, e que os ímpios vão ter os seus planos destruídos. E ele está falando isso para todas as nações, todas as nações. Gente, nós vivemos em uma era de rápidas mudanças, onde a injustiça, a arrogância e a soberba parecem dominar, não é verdade? Contudo, gente, esse Salmo 75, ele está nos reafirmando que Deus permanece no trono, justo e soberano. Ele é o juiz que trará justiça em seu tempo perfeito. Nossa resposta é confiar, permanecer firme e adorar, sabendo que Deus, ele exalta os que buscam Ele com sinceridade, com verdade, com amor. Olha só em Provérbios 21, fala que os corações dos reis são como canais de água nas mãos do Senhor. Ele os dirige a qualquer caminho que deseja. E essa mensagem, ela vai reforçar que Deus, ele controla os líderes e os acontecimentos. Não tenha medo, então. Não tenha medo. Assim como o Salmo 75, ele afirma que Deus é quem julga e é Deus quem exalta. E no Novo Testamento, em Romanos 13, fala o seguinte:
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram por Ele estabelecidas. Ele sabe tudo o que acontece, gente. Como eu falei, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo. E tudo que acontece é para colocar o plano perfeito de Deus. Certo? Esse versículo, ele se conecta e mostra, se conecta aqui com o Salmo 75 e mostra pra gente que a autoridade e o juízo vêm de Deus. É isso que eu quero dizer. Nem tô falando de política. Eu tô falando de soberania de Deus. A autoridade e o juízo vêm só dele. E que podemos confiar na soberania divina de Deus em todos os aspectos da vida, entendeu? Gente, e para finalizar, hoje eu quero desafiar você a confiar nessa soberania de Deus, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Lembre-se, Deus é o juiz justo, que exalta e derruba conforme a sua vontade. Sua palavra é poderosa, o seu tempo é perfeito. Levante-se com fé, meu irmão, minha irmã. Adore com esperança e viva com a certeza de que Deus está no controle. Mesmo que às vezes você não está conseguindo perceber, fique firme, confie no Senhor, porque a vitória é dele, tá bom? Que essa palavra fortaleça seu coração hoje, assim como está fortalecendo o meu. Deus é o juiz justo e Ele é contigo. Amém? Amém. Um beijo. Te espero no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, gente.